Graça e paz, igreja. Boa noite. Deus nos concede mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra. E aqui estamos em mais um culto de doutrina, estudando a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Deus tem colocado um propósito nas nossas vidas. Meu desejo é que, como igreja, possamos atentar ao que Deus tem nos falado e também cumprir. Mas antes de começarmos esse estudo, vamos orar? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque temos mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de nos unirmos, Senhor, como igreja. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Espírito Santo, para falar, para ouvir e principalmente, Senhor, para aplicar, Pai. Que não venhamos só aprender isso, Pai, para ficarmos mais inteligentes. Não, mas que possamos aplicar, Senhor, tudo o que será falado, Senhor, em todo estudo, em toda pregação, Senhor. Aplicar nas nossas vidas, Pai. O Senhor tem colocado um propósito para nós, que nós possamos ouvir o que o Espírito diz à Igreja do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. E assim nos diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente o corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Logo após orar pelos Efésios, no bloco anterior, onde foi pregado pelo nosso irmão Gabriel na semana passada, Paulo faz aqui uma petição direta à igreja. Aqui no versículo 1, na parte A, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Atenção aqui que Paulo enfatiza o eu, como se Paulo estivesse dizendo, eu, Paulo, peço insistentemente. E apresenta a denominação mostrada também no capítulo anterior, que é o prisioneiro no Senhor, que ele também fala no versículo 1 do capítulo 3. Bem, mas e qual é o pedido? Versículo 1, na parte B, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados. Tem uma tradução que ela diz assim, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. E como é que Deus quer que aqueles que foram chamados para o seu reino hajam? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Se fomos chamados para o reino, devemos nascer de novo. E o propósito, aplicado a nós, traz coisas essenciais ao nascido de novo, que é, como já ouvimos em todos os estudos anteriores, pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. No versículo seguinte, Paulo explica que não deve ser de qualquer jeito. Devemos sim andar de modo digno na vocação a que fomos chamados, mas versículo 2, na parte A, com toda a humildade e mansidão. Se tínhamos uma conduta egoísta, impaciente, arrogante, antes de termos sido chamados, antes de termos sido vocacionados e permanecemos da mesma maneira, quer dizer que não nascemos de novo. Porque o apóstolo ainda fala mais. Ele diz no começo, para que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. E versículo 2, na parte B, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Como já foi falado, não é de qualquer maneira. As palavras aqui do apóstolo reforçam o que Jesus falou em João, no capítulo 13, do versículo 34 até o 35, que ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei,
que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É assim que nós, discípulos de Cristo, nascidos de novo, cristãos, devemos agir. E até eu, irmãos, pensando sobre agir com amor, fico pensando até em uma pessoa ingênua, digamos assim, um saco de pancadas, deixando todos agirem com ela como bem entendem. Mas não é assim. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 12, está escrito: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Muitas vezes, uma disciplina pode até parecer um ato de raiva, mas é, na maioria das vezes, um ato de amor. Ser duro, muitas vezes, é ser amoroso. Mas claro que isso varia de situação para situação. Mas espera lá que Paulo fala mais. Ele começa o versículo 3 dizendo: esforçando-vos diligentemente. Por essa expressão ser usada, é claro que não é fácil. Mas Paulo diz: se esforcem ao máximo ou façam de tudo. E para quê? Por preservar a unidade do Espírito do vínculo da paz, nos esforçando para sermos igreja, corpo de Cristo, unidos por um propósito e para um propósito. O apóstolo continua no versículo 4, na parte A, dizendo: há somente um corpo e um Espírito. Paulo faz aqui ligação com o que ele falou em Efésios, no capítulo 2, versículo 14, algo que foi muito bem explicado pela nossa diaconisa Simone, onde ele fala, aqui no capítulo 2, no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e como sabemos, ambos aqui é judeus e gentios. Mas ele continua no versículo 16 dizendo: e reconciliar-se ambos em um só corpo. Antes era dois povos. Era o povo de Israel, o povo de Deus, o povo separado por Deus. E o resto eram os gentios, como se o Criador tivesse olhado para os judeus, para um só povo, e abandonado todos os outros de sua criação. Mas agora, todos aqueles que creem em Cristo Jesus podem se tornar um com os outros gentios que se tornaram povo de Deus. No caso, nós, irmãos, lembremos que nós não estávamos inclusos do pacote. Então éramos gentis, aparentemente fora do plano. Mas por misericórdia, Deus nos incluiu no plano de salvação. Paulo continua no versículo 4, na parte B, dizendo: como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Fomos chamados em uma só esperança para recebermos o nosso galardão. Mas para recebermos esse galardão, precisamos cumprir o propósito. No versículo 5, Paulo ainda fala mais. Ele diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Cremos em um só Deus, com a mesma fé e recebemos o mesmo Espírito. O mesmo Deus que nos permitiu gravar esse estudo e te permite assistir. O mesmo Espírito que nos permite, que nos ajuda a pregar e também a assistir. A mesma fé que nos faz tão parecidos, mesmo sendo tão diferentes. No versículo 6, ele finaliza dizendo: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Somos povo de um único Deus, filhos de um Pai em comum, que fomos chamados para andarmos digno na vocação a que fomos chamados, para de uma única maneira agirmos, que é com amor, nos esforçando para estarmos unidos, sermos um, porque somos um corpo com o mesmo Espírito e uma só esperança. Temos a mesma fé no único Deus e recebemos o seu Espírito por meio do mesmo ato. Na minha Bíblia, o título dessa passagem é a unidade da fé. Não sei como está escrito na sua, mas mesmo sem esse título, nós conseguiríamos imaginar o que o apóstolo Paulo fala nesse bloco. O propósito é sermos um em amor, para cumprirmos o propósito principal, que é pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita
o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio do seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. E para finalizarmos, irmãos, vamos para as nossas aplicações, para nossas lições na noite de hoje. Começando dizendo que nós fomos chamados. E em primeiro lugar, nós fomos chamados para andarmos diferente. Lembram que aquela outra tradução, diferente da minha, ela falava aqui no versículo 2 que Paulo diz: para que vocês andeis de modo digno na vocação a que foste chamado. E como é que Deus quer, como já falamos, temos que nascer de novo. E em um mundo onde o foco sou eu, o nosso foco como igreja, como nascidos de novo, diferentes, tem que ser eu em última instância. Nosso foco é primeiro Deus, depois o próximo. Jesus é perguntado lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ao que Jesus responde do verso 37 até o 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A parte em que Jesus fala do eu é quando fala sobre como amar o próximo. Isso vai até contra o que o mundo diz, irmãos. O mundo diz para nos amarmos e isso é que importa. Mas não foi isso que Jesus nos disse. Não foi isso que ele nos direcionou. Esses foram os mandamentos de Jesus, foram as prioridades que Jesus nos deu. Nós fomos chamados, e em segundo lugar, nós fomos chamados para andarmos em amor. E diferente da primeira aplicação, aqui caberia: fomos chamados para andarmos em amor com todos. Não só com aqueles que nos fazem bem, com aqueles que nos amam ou que simpatizamos. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É um amor que às vezes parece impossível. Já é difícil aturar. Imagine amar aqueles que nos perseguem. Mas Jesus não teria ordenado isso se não fosse possível. Ele não teria nos ordenado se isso fosse impossível. Amar o amigo é fácil, mas amar o inimigo não é tão difícil assim. Não para aqueles que têm o Espírito Santo para os guiar, que têm Jesus para os espelhar, que têm Deus para clamar e que foram chamados para isso. E em terceiro lugar, nós fomos chamados para andarmos unidos. Em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 10, está escrito: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, o que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Se dois é melhor do que um, porque se um cair e o outro levanta, imaginem 3, 4, 10 pessoas. Sabe, irmãos, aqueles jargões que nós conhecemos bastante? Por exemplo, a união faz a força. Ou quando tem duas pessoas mais fracas contra uma mais forte, diz: você é grande, mas não é dois. Ou duas mentes pensam melhor que uma. Claro, irmãos, nem toda união é benéfica. Mas se são aqueles que estão unidos por Cristo e para Cristo, por um propósito, essa união vai ser benéfica. Eu sou daquelas pessoas que preferem fazer de tudo, antes de chamar uma ajuda. Mas, irmãos, com uma ajuda, com uma mente que pensa melhor do que duas, com outra mente, no caso, é muito mais fácil. Então lembremos, irmãos, que nós fomos chamados, nós fomos vocacionados. Primeiro, fomos chamados para andarmos diferentes do mundo, com amor, priorizando o Senhor e depois o nosso próximo. Fomos chamados para andarmos em amor com todos, orar pelos nossos inimigos e também por aqueles que nos perseguem. E em terceiro lugar, nós fomos chamados para andarmos unidos, com tanta ajuda que nós podemos ter do nosso Senhor e também dos nossos irmãos. Por que andar sozinho? Amém, igreja. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra em nossas vidas.